E eu quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor, na epístola que nós temos meditado aqui. Epístola de Tiago. Epístola de Tiago, capítulo de número 3. Meditamos na semana passada do verso 14 ao verso de número 26 do capítulo 2. E hoje meditaremos no capítulo 3, do verso 1 ao verso número 12. Amém? Todos encontraram? Amém? Não, tem algumas Bíblias sendo folheadas. Amém? Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Obrigado, meu bem. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda a espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Amém? Vamos orar uma vez mais nessa noite. Senhor, nós te bendizemos, exaltamos o teu nome, porque só o Senhor é Deus e em tempo algum haverá outro como o Senhor. Deus de todo o poder, de toda a glória, de toda a bondade, de todo o favor, de toda a misericórdia. Nós te adoramos, Senhor, e temos até aqui apresentado ao Senhor, ó Pai, as nossas ações nesse culto para a tua glória. E como já foi pedido aqui pelo nosso irmão Luciano, nosso obreiro, pelo nosso obreiro Timóteo também, foi pedido que o Senhor fale, Senhor, usando a minha vida, que sou pregador dessa noite, como instrumento nas tuas mãos para falar a tua palavra. Deus, eu te peço também, usa a minha vida como instrumento nas tuas mãos, especialmente nesse texto, Senhor, tão difícil para a nossa existência, não compreender, mas colocar em prática e viver segundo aquilo que nós identificamos e conhecemos e aprendemos aqui. Deus amado, nos abençoa diante da tua presença. Derrama sobre a nossa vida a tua graça. Fala ao nosso coração. Edifica-nos diante da tua presença para a tua glória. Em nome do Senhor Jesus, nós clamamos o teu favor. Em nome do Senhor Jesus. Amém.
Meus amados irmãos, nós estamos diante de um texto, nessa noite, que parte dele nós já temos bastante ciência de que de fato é assim. Nós temos plena consciência. Aqui não tem ninguém que é mudo, né? Nessa noite. Todo mundo aqui tem a língua e é capaz de falar, né? E por isso nós sabemos bem o que esse texto está dizendo. Nós sabemos o que significa. Nós sabemos a mensagem que ele traz para nós. Mas é claro, nós estamos aqui diante dele, precisamos entender o contexto dele, que está acontecendo aqui, dentre esses irmãos que Tiago está escrevendo, e tirar algumas lições para nós do texto, algumas exortações que o texto nos faz, da maneira como nós devemos viver a vida para a glória de Deus. A primeira coisa que nós identificamos no primeiro versículo, é Tiago dizendo para que não fossem muitos na igreja mestres, sabendo que os mestres, ou aqueles que são mais capacitados no ensino bíblico, e que assim se tornam pessoas aptas para ensinar a palavra, ele está dizendo que não sejam muitos dentre a igreja mestres, sabendo que o mestre ele vai ter um juízo maior sobre a vida dele. Significa que de repente seria melhor nunca ter entrado num seminário e ter concluído um curso teológico, do que depois concluir esse curso teológico, tentar viver uma vida fora do padrão daquilo que ali é aprendido. Ou seja, o juízo vai ser maior. Por quê? Porque o conhecimento não é mais o mesmo das pessoas que aprendem somente com os estudos na igreja. Quem vai para uma instituição teológica, quem se capacita na vida para ensinar, ou tem essa oportunidade de conhecer mais, vai receber maior juízo, com certeza. Ou seja, vai ter sobre si uma cobrança muito maior do que as outras pessoas. Por quê? Porque se capacitou, porque passou 3 ou 4 anos, eu passei 6 anos, porque o seminário era para ser feito em 4, mas eu fiz em 6, porque eu resolvi, a partir do 3º ano, fazer eliminando matérias. Mas quem entra num seminário, quem resolve formalizar o ensino, aprender mais, entrar na vida acadêmica e se dispor a aprender mais, terá evidentemente uma cobrança muito maior, porque pressupõe-se que essa pessoa tem um conhecimento maior. E tendo esse conhecimento maior, como nós ouvimos pela palavra de Deus nessa manhã, se conhecemos mais, isso significa que a nossa vida deve ser muito melhor a partir do conhecimento. O que se espera não é simplesmente que quando abrirmos a boca, nós tenhamos simplesmente a capacidade de falar bem. O que se espera é que a partir do conhecimento maior que nós temos, a gente viva uma vida melhor para a glória de Deus. O que se espera é que ao olhar para uma pessoa que tem mais capacidade, por causa da sua capacitação, por causa do seu estudo, por causa até mesmo dos títulos que essa pessoa de repente passa a possuir por causa da capacitação, que essa pessoa seja uma pessoa mais apta a viver uma vida para a glória de Deus. E às vezes nós pensamos que brincamos de teologia, brincamos de aprender as coisas. Não, quanto mais aprendemos, mais seremos cobrados mesmo. Há pessoas que não querem, que fazem o curso teológico simplesmente para aprender mais, e dizem isso, não, só queria adquirir mais conhecimento, mas é impossível você fazer e depois não ser cobrado, porque o que se entende é que ali você aprendeu muito mais, ali você teve a capacidade que outros na igreja não têm, de sentar e receber mastigado a coisa de professores que vão te ajudar a entender muito melhor a fé que você professa ter no Senhor, e o que se espera então é que a sua vida seja muito melhor do que a dos outros irmãos da igreja. O que se espera é que quem tem mais capacitação viva uma vida muito mais intensa para a glória de Deus. Espera-se que quem conhece mais a palavra, ore mais. Quem conhece mais a palavra, evangelize mais. Quem conhece mais a palavra, sirva mais. Agora nós pensamos que estudamos só para aquisição de conhecimento. É por isso que Tiago talvez esteja falando, olha, não sejam muitos na igreja mestres. Ou seja, não brinque de ir para um seminário, não brinque de estudar a palavra de Deus.
Se você quer estudar a palavra de Deus, saiba de uma coisa: isso vai trazer uma grande cobrança sobre a sua vida. Ou seja, você vai ser extremamente cobrado, e não simplesmente para as pessoas vão querer saber se você tem conhecimento. As pessoas vão querer saber se aquilo que você conheceu tem moldado uma nova maneira de você viver. Se aquilo que você conheceu molda a maneira como você vive agora. Tiago começa por aí. E eu acho interessante isso. Porque o mestre não pode ser mestre sem estudar, sem se capacitar na vida, sem se aprofundar no estudo da palavra de Deus. E o que parece que estava acontecendo na igreja aqui, nessa igreja especificamente que Tiago estava escrevendo, parece que o que estava acontecendo aqui é que havia uma disputa na igreja. As pessoas estavam querendo essa posição na igreja. Eles queriam ser mestres, eles queriam ser pessoas capazes de ensinar a outros. Parece que estava havendo uma disputa aqui na igreja, um desejo muito grande de muitos se tornarem mestres na igreja. E Tiago dá um conselho: olha, não sejam muitos de vós mestres. Sabe de uma coisa, os mestres terão uma carga muito mais pesada para levar, um juízo muito maior sobre a vida deles, uma cobrança acentuada sobre as suas vidas. Uma vez que você fala, eu sou formado, ou eu tenho uma função na igreja, logo se pressupõe que a sua vida, você tem conhecimento de Deus, e que você tem uma vida que corresponda ao seu conhecimento. Então não adianta nada o conhecimento formal, se a vida não expressar aquilo que nós conhecemos. Se isso não moldar uma vida de oração, volto a dizer, se isso não moldar uma vida de serviço ao próximo. Então o Tiago está mostrando aqui que essa disputa desse pessoal aqui era vã, e parece que havia um problema na igreja. Essas pessoas queriam ser mestres, mas elas não conseguiam nem mesmo dominar a própria fala, a própria língua delas. Elas não dominavam a maneira como elas conversavam com as pessoas, a maneira como elas falavam com as pessoas. E exige-se do mestre que ele fale de uma forma diferente, né? Não que a gente não fale, a gente não erra às vezes com a fala, mas parece que esses que estavam querendo ser mestres, e o assunto pelo qual Tiago entra aqui, parece que eles tropeçavam em muito no falar. E olha que ele diz que isso acontece inclusive com os mestres, porque ele diz assim, olha, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Mas ele não está falando especificamente do falar, ele está dizendo em muitas coisas. Mas ele diz, olha, se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. O que eu acho interessante Tiago colocar aqui, é que o homem que consegue, o homem é mulher, claro, o homem em sentido genérico, mas o homem que consegue dominar a sua língua, ele é capaz também de dominar o seu corpo. E os exemplos que Tiago vai dar para nós aqui, ele vai nos levar em algumas direções da vida em que a língua, quando dominada, e aqui eu enxergo, acima de tudo, o dever que nós temos de dominar a nossa fala, a maneira de nós falarmos, pensarmos, refletirmos antes de falar. Tiago diz assim, se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão. Se alguém consegue abrir a boca só para abençoar a vida das pessoas, para se relacionar com a vida das pessoas, e para vigiar o que vai sair da boca, é um varão perfeito. E eu vejo essa luta de uma forma tão grande, que Davi, ele disse assim, Senhor, ele ora, Senhor, põe guarda na minha boca, para eu não pecar contra o Senhor. E se ele está pedindo para colocar um guarda na boca dele para não pecar contra o Senhor, ele sabe provavelmente que ele pecaria contra o Senhor falando alguma coisa com alguém, ou falando com as pessoas. Porque falando com Deus, dificilmente alguém vai pecar falando diretamente com Deus, pelo respeito e pela reverência que nós temos diante dele. Mas ele diz, Senhor, põe guarda a minha boca, para eu não pecar contra o Senhor. Então, o que Tiago está dizendo aqui é precioso. Se você consegue dominar a fala, você consegue dominar todo o corpo. Você consegue não somente conter a língua, mas você consegue conter as ações do corpo, e isso para a glória de Deus. Agora, isso não significa que nós então vamos ter que viver a vida mudos, para não pecarmos contra o Senhor.
Somos chamados o tempo todo na Bíblia ao relacionamento. É impossível se relacionar só se a gente tiver realmente o problema da mudez. Mas o que nós somos chamados na vida é a nos relacionar. E relacionar implica conversar, implica falar. Mas o que deve se observar na nossa vida é que quando abrimos a nossa boca, o grande desejo da nossa vida é o desejo de abençoar. E a nossa boca é como a música que é cantada, né? Que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que a minha boca seja um instrumento para abençoar, que a minha língua seja um instrumento para abençoar a vida das pessoas. Agora, veja a maneira como isso deve acontecer. Uma das coisas que nós observamos aqui, e fica evidente para nós no versículo 3, versículo 4, veja bem, ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Ou seja, Tiago ele já disse, aquele que consegue refrear a língua, consegue refrear todo o corpo. E o que ele está fazendo aqui agora é dando para nós uma ilustração para que nós possamos perceber a importância de nós dominarmos então a língua. Ele diz assim, veja bem, o cavalo, para você conseguir dominar o cavalo, o que você faz? Você coloca um freio na boca dele. E por que se coloca um freio na boca do cavalo? Porque você quer que ele obedeça e vá na direção que você quer. Que ele não, ao montar o cavalo, ele não tome o rumo que ele deseja, mas ele ande no rumo que você quer dar para ele. Que ele te leve aonde você quer. Que ele te leve no destino que você quer chegar. Não é verdade? Então é por isso que se põe freio na boca de um cavalo. Significa então para nós, que se nós queremos ter uma vida com uma direção correta e andar na direção correta na nossa vida, é preciso pôr um freio na língua. É preciso pôr um freio na língua. É preciso que Deus nos dê graça para que ao falar, a nossa língua não desande a falar coisas que de repente nós vamos nos arrepender depois e especialmente podemos ferir a vida das pessoas depois com aquilo que nós falamos. A palavra do Senhor diz que não é bom agir sem refletir e peca quem é precipitado. Não é bom agir sem refletir e peca quem é precipitado. E peca especialmente quem abre a boca e desanda a falar, e às vezes desanda a falar sem nem muito entendimento daquilo que fala, mas fala a si mesmo. Isso acontece muito na nossa cultura brasileira. As pessoas adoram falar muito sobre coisas que elas não têm às vezes o menor domínio, o menor conhecimento, mas entram na rodinha e começam a falar como se fossem sábios e perfeitamente habilitados no assunto. Mas na verdade é pura falácia, não sabem nada, e às vezes ficam até balançando a cabeça e dando algumas opiniões, mas na verdade sem conhecimento profundo a respeito das coisas. E não só isso, mas na forma de se relacionar, na forma de falar. E olha bem, e o interessante é que Tiago está dizendo uma coisa aqui, quer ver? Abra a palavra de Deus em Efésios, no capítulo 5. Olha o que Paulo diz aqui. Efésios capítulo 5. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Ele primeiro cita o exemplo do Senhor Jesus. E depois ele diz, mas impudicice toda sorte de impureza ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós como convém a santos. E veja o que ele vai dizer agora. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Tiago vai dizer também que essas coisas são inconvenientes, não são convenientes à vida de um crente. E Paulo está dizendo, olha, nem conversação torpe, nem linguagem obscena do vosso falar, nem palavras vãs ou brincadeirinhas que tenham o propósito de ofender o outro, de maltratar o outro, de magoar o outro.
Significa que se nós queremos ter uma vida para a glória de Deus, um dos pilares dessa vida será o domínio da língua. Uma das maneiras de nós vivermos uma vida agradável a Deus é dominar a língua. E veja bem, se quando colocamos freio no cavalo, ele vai na direção que nós queremos, quando nós colocamos freio na nossa língua, a gente acaba conseguindo andar na direção que Deus tem para a nossa vida. Então é preciso ficar calado? Não. O que a Bíblia nos chama é a saber falar. O que nós precisamos é aprender a nos comunicar, é aprender a conversar, é aprender a nos relacionar por meio da fala com as pessoas. Mais um outro exemplo ele dá, uma outra ilustração, igualmente. Observar igualmente. Então quer dizer, ele está indo no mesmo sentido ainda. Observar igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Qual o exemplo que ele está dando aqui? Olha bem, o navio, apesar de ser aquele negócio grande, mas ele tem um leme muito pequeno, que proporcional a ele, o tamanho do navio, o leme é muito pequeno. Mas sem aquele leme, as pessoas não poderiam navegar. Sem aquele leme, não haveria direcionamento para o navio. Mas por aquele leme, o timoneiro consegue dar uma boa direção ao navio. Significa que também que através da nossa língua pode haver uma boa condução para a nossa vida. Através da nossa língua, nós podemos torná-la num instrumento de bênção para a glória de Deus. Nós podemos torná-la num instrumento de abençoar o direcionamento na nossa vida para que a gente não ande errado, para que a gente não perca o caminho. Agora, se aquela pessoa que fala precipitadamente, que não vigia o que fala, e eu digo isso por mim mesmo. Quantas vezes na minha vida cristã já falhei, especialmente no falar. Quem de nós não fez isso? Agora, uma coisa é a gente errar, agora outra coisa é a gente continuar no erro, e tendo agora consciência dele, sabendo. Agora, veja bem, se nós queremos uma boa direção para a nossa vida, ou se nós queremos conduzir na nossa vida no caminho do Senhor, no projeto do Senhor para ela, no propósito do Senhor para ela, é preciso que esse leme seja bem orientado. É preciso que a nossa fala seja bem orientada. E aqui eu entendo que a melhor maneira dessa fala ser orientada é exatamente pelo instrumento que nós estamos estudando nessa noite, a palavra de Deus. Falar segundo a palavra de Deus. Falar segundo aquilo que a Bíblia nos ensina a falar, de maneira a abençoar a vida das pessoas, não de maneira interesseira, não de maneira enganadora, dizendo uma coisa quando nós na verdade queremos falar outra, sendo falsos no nosso falar, sendo muitas vezes hipócritas na maneira de nós falarmos. Que essa não seja de jeito nenhum a nossa maneira de falar, que não seja esse falar encontrado em nós, mas que seja um falar dirigido dentro do propósito de Deus, do projeto de Deus para a nossa vida. E eu digo isso mais uma vez aqui na igreja, o projeto de Deus para a vida de qualquer um de nós aqui, é que a nossa vida se torne um instrumento de abençoar a vida dos outros. E se a nossa vida é um instrumento para abençoar a vida dos outros, começa por aquilo que nós vamos falar para eles. Não podem ser palavras lisonjeiras, não podem ser palavras hipócritas, falsas, tem que ser palavras verdadeiras, palavras de bênção, palavras que geram vida para a glória de Deus. Veja o que mais ele vai dizer. Ele fala então primeiro com relação ao direcionamento da vida. Então, a língua, ela pode dar uma boa ou uma má direção para a vida. A língua pode nos colocar no caminho ou pode nos tirar do caminho. O cavalo sem freio não tem direção. O navio sem leme não tem direção. A língua que não é domada também não dá uma boa direção para a vida. Entendem? A língua entregue a nós mesmos, a fala simplesmente daquilo que vem à nossa mente, ao nosso coração,
vai arrancar a gente da direção de Deus para a nossa vida. Nós vamos ficar meio perdidos na vida. O que mais nós encontramos aqui? Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. É impressionante, né? Se tem uma coisa que nós mais gostamos de usar a nossa língua, é para exaltar a gente mesmo. É para falar bem da gente. É para falar bem das nossas habilidades. É para falar bem das nossas capacidades. É para falar bem do que a gente faz. E aqui está escrito, veja bem, assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Engraçado, é um órgão pequeno, mas que fala especialmente de nós mesmos, como se a gente fosse assim, bem gigantes, fizessem coisas maravilhosas e enormes, não é? Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Eu estava lendo e vendo uma história que aconteceu nos Estados Unidos. Um casal andando, foi conhecer uma floresta, grande a floresta. Eles estavam andando lateralmente, chegaram num ponto que estava bem feio, bem desmatado. E aí o guia disse para eles assim, isso aqui foi o seguinte, foi um incêndio que aconteceu aqui e devastou essa parte todinha da floresta, uma enorme parte da floresta tinha sido devastada, madeiras preciosas, de valor, haviam sido queimadas ali. E aí a pergunta do casal foi inevitável, como que isso aconteceu? Não, um quimba de cigarro, uma pontinha de cigarro foi jogada aqui e causou tudo isso que vocês estão vendo. Todo esse desmatamento começou com uma centelha de fogo. E é interessante como a língua tem o poder de fazer a mesma coisa. E algumas pessoas, elas têm a arte de fazer isso, né? De engendrar contenda, de criar a contenda. E algumas pessoas conseguem criar a contenda para os outros, né? Nós temos vivido dias no nosso país muito engraçado, né? Com esse contexto político nosso aí, todo mundo fala o que quer. Todo mundo fala um punhado de coisa. E se você for acreditar em todo mundo, eu vou te contar uma coisa. Está enrolado. Porque cada um defende o seu de uma maneira. Na verdade, a leitura que eu faço de tudo isso que está acontecendo no Brasil é que tem um bando de corruptos loucos para tomar o poder de outro bando de corruptos para eles praticarem as mesmas coisas. Não vai mudar nada, não. O que muda, continuo dizendo para vocês, o que muda a história de um povo é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor de toda a glória é o único que tem poder para mudar a história de um povo. Então, a gente fica ouvindo aí essas pessoas tentando incendiar as outras, né? Os seus discursos são inflamados. Os seus discursos são cheios de retórica, cheios de fala. E quem se deixa levar acaba se inflamando, né, pela coisa. Mas isso não vai mudar nada, não. Sabe por que não vai mudar? Porque a Bíblia diz que não vai mudar. A Bíblia diz que esse mundo vai de mal a pior. E não vai haver melhora, não. Vai ficar pior ainda. Tenho certeza disso, está escrito. A Bíblia diz que os últimos dias, prestem atenção, serão como lá os dias de Sodoma e Gomorra. Serão como nos dias de Noé. Serão como nos dias do justo Ló, que afligia sua alma por causa da pecaminosidade que tomava conta do lugar onde ele estava. Os últimos dias serão esses. Vocês acham que vai melhorar alguma coisa? Lê do engano. Vai melhorar para nós. Porque, como Timóteo disse aqui nessa noite, o rei virá, glória a Deus. E nós estaremos, Maranata, ora vem Senhor Jesus, nós estaremos no reino onde habita justiça. Aleluia. Esse é o reino que eu espero. Não é um novo governo no Brasil que vai mudar a história. Eu espero o reino de Deus que virá em justiça. Isso eu posso abrir a boca para falar com propriedade, porque Ele virá e nós estaremos para sempre com o Senhor. E aí será a glória, porque nós estaremos livres de corrupção, nós estaremos livres de fraudes, nós estaremos livres de violência, nós estaremos para sempre com o Senhor.
É isso que nós esperamos, é essa a nossa confiança, é essa a nossa esperança. Glória a Deus por essa bendita esperança. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Então, todos se gabam de grandes coisas, mas veja como uma fagulha incendeia e produz tanto mal. E eu acho interessante que olha o que Tiago diz no verso 6. Ora, ele não diz, aqui, a estrutura literária do texto não faz uma comparação, porque se tivesse uma comparação, haveria um conector aqui, como a língua é como fogo. Então, Tiago não está fazendo uma comparação. Ele está fazendo uma associação. Ele está dizendo, a língua é fogo. Ela tem essa capacidade de incendiar a existência humana, de incendiar o coração humano, de pôr fogo na vida. Eu acho interessante isso. Vocês, quem tem vindo à escola dominical, nós estudamos o trabalho do apóstolo Paulo em Éfeso. E Paulo, ele evangelizou Éfeso, não é? E aí, o que acontece? As pessoas começaram a se converter. E acontece que Éfeso tinha lá o templo da deusa Artemis, da deusa Diana, a Diana dos Efésios, né? Muito conhecida na história. O templo dela é uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então, havia uma adoração bestial naquela cidade. Bestial, digo porque as pessoas iam para aquele templo, naquele templo haviam prostitutas cultuais, e as pessoas iam para lá para, imagino, né? Que tipo de adoração que havia naquele lugar? Para purificação, mas através do contato com aquelas prostitutas cultuais, e a deusa Artemis era considerada a deusa da fertilidade. Então, ela abençoava o processo da vida ali, né? A produção da vida. Então, o que acontece? Eram feitos nichos, algumas pequenas imagens assim dessa deusa, e havia um comércio estabelecido que fazia na cidade, que fazia dos artesãos ou dos artífices, né, que faziam aqueles nichos de Diana lá dos Efésios, homens bem-sucedidos na sociedade. E quando Paulo começou a pregar o evangelho, as pessoas começaram a se converter, o negócio deles começou a ter uma baixa, ou seja, Paulo produziu um problema socioeconômico na cidade de Éfeso, porque ele pregando o evangelho, ele diminuiu o comércio da idolatria. E aí o que acontece? O principal deles, vamos dizer, o presidente do sindicato dos artífices, ele pegou e chegou diante dos outros e disse assim, olha, se nós deixarmos esse Paulo desse jeito aí, tem alguma coisa errada. Ele está dizendo que os que são feitos por mãos humanas não são deuses. Então, se a gente deixar ele continuar pregando desse jeito aí, corre o risco de nós perdermos a nossa profissão, cair em descrédito, e a própria deusa, que toda a Ásia adora, já não ter mais a glória que hoje ela tem. E aí o que acontece? O que eu acho interessante, por que eu estou contando essa história? Porque ele pega, com os artífices eles falam, quando ele fala eles entendem bem, mas aí eles vão e fazem um motim, e as pessoas se unem àquela passeata, e vão para lá para protestar contra aquilo que Paulo está fazendo. Mas você lê o texto lá em Éfeso, o que acontece? Na maioria, as pessoas nem sabiam por que elas estavam no meio daquele ajuntamento. Eles nem sabiam por que eles estavam no meio daquele motim. É impressionante, elas foram inflamadas, mas nem elas sabiam o motivo pelo qual foram inflamadas. Como que a fala pode ser tão persuasiva? Que fogo é esse que pode se acender, que a pessoa fica inflamada por uma coisa e ela nem sabe o motivo? Veja o que a língua pode produzir. Eu entendo que é por isso que esse pessoal da mídia faz sucesso com as suas pregações. Por causa da língua. Eles conseguem inflamar as pessoas e as pessoas acreditam. As pessoas não são dadas geralmente a consultar a verdade para ver se é desse jeito mesmo. E creem só no discurso que eles fazem. Eles inflamam as pessoas e as pessoas passam a crer naquilo como se fosse uma verdade. Só que quando nós pesquisamos na Bíblia, nós encontramos a verdade totalmente distinta daquilo que eles usam para inflamar o coração das pessoas.
Nada a ver com o que está escrito na Bíblia. Mas as pessoas elas ficam inflamadas. É isso que acontece. As pessoas são emotivas. E especialmente no Brasil, onde o povo é muito místico, as pessoas acabam crendo nessas coisas, acabam se deixando levar por essas coisas, pela falácia, por essa coisa que arrasta. Eu louvo a Deus, porque aqui nessa igreja, eu digo uma coisa para vocês, eu acho que vocês sabem disso. Eu não quero ter a mente de vocês cativa à minha. Eu não quero que a mente de vocês seja cativa à minha mente. Eu quero que a mente de vocês seja cativa desse livro aqui, da palavra de Deus. Eu quero que vocês conheçam a Bíblia. Eu quero que vocês amem a palavra de Deus. Eu quero que vocês tenham uma mente cativa àquilo que Deus diz para a vida de cada um de vocês. A mente de vocês não me pertence. A mente de vocês deve pertencer a Cristo Jesus, o Senhor. Entendem a diferença? Eu não quero que vocês creiam no que eu falo porque eu falo. Eu quero que vocês creiam no que eu falo porque vocês olham para a Bíblia e dizem, é isso mesmo. Ou seja, eu não quero usar a falácia da língua para conquistar as pessoas para mim. Mas eu quero que a minha língua seja um instrumento de bênção para que eu conquiste as pessoas para Cristo Jesus. Para a glória dEle, para a exaltação do nome dEle. Então veja bem, ela tem esse poder de inflamar. Então a língua situada entre os membros do nosso corpo, ela contamina o corpo inteiro. E veja bem, não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Ou seja, quem é que inflama a língua então? De onde é que vem a inflamação da língua? Do diabo, do inferno. Meu Deus do céu, é muito claro para nós, não é? O texto não deixa claro para nós. Irmãos, a nossa boca pode ser um instrumento de bênção, mas ela pode ser um instrumento de maldição. Em outras palavras, ela pode ser usada por Deus, mas ela pode ser usada pelo diabo. E não tem coisa pior do que a nossa língua ser um instrumento nas mãos do diabo. Porque o diabo não abençoa ninguém. O diabo não promove ninguém. O diabo não exalta ninguém. O diabo, ele destrói. E assim como a língua aqui, segundo a gente viu nessa imagem do fogo, ela tem o poder de destruir, tem o poder de matar. Olha, eu assisti um programa uma vez, e nesse programa tinha uma menina na sala de aula, que ela foi vítima de tantos bullying, ou seja, ela foi tão perseguida, nunca ninguém encostou a mão nela, mas a fala a respeito dela, sempre denegrindo ela, sempre diminuindo ela chegou a um ponto tão grande, que ela não morreu por uma misericórdia de Deus, mas aquela menina, ela tentou suicídio, ela passou por um fio, ela quase morreu, ela tentou tirar a própria vida, e isso porque a forma como usaram a língua para falar na vida daquela moça, quase arrancou dela a própria vida. É destruidora nesse aspecto. Tem o poder de matar, tem o poder de arruinar, tem o poder de desanimar e levar mesmo ao desejo de perder a vida. Então a língua pode matar a vida de uma pessoa. Com uma pessoa que ninguém faz nada com ela, não encosta a mão nela, mas só pela fala consegue desanimá-la ao ponto dela desanimar da própria vida, dela perder o encanto pela vida. E olha, quantos matrimônios destruídos pela língua, quantos matrimônios destruídos pela maneira que se fala, pela forma de falar, pela falta de humildade, pela falta de jeito, pela falta de controle da língua na forma de falar, na maneira de se relacionar. Quantos relacionamentos pais, filhos destruídos por este mesmo princípio, pela maneira de falar. Porque a boca não se abre para abençoar, a boca só se abre para maldizer e para diminuir e para humilhar. Ou seja, a língua tem esse poder destruidor.
Imagina um pai que destrói num filho a sua própria imagem por causa da sua língua destruidora. A pessoa que deveria encantar a vida dele se torna de repente a pessoa que ele mais detesta na vida. O filho detesta na vida. E aí não adianta usar a Bíblia, não. O filho tem que ser obediente ao pai. Mas o pai não sabe se comunicar com o filho. O pai não ama e expressa isso na forma de falar. Há sempre uma rigidez excessiva. Há sempre uma severidade presente e nunca um amor manifestado. Nunca um jeito e um cuidado com as palavras. Cônjuges que, quando abrem a boca para falar uns com os outros, da mesma maneira, não abrem a boca para fazer um elogio. Não abre a boca para dizer eu amo. Não abre a boca para dizer o quanto é importante aquela pessoa, mas não tem o menor problema em desandar a boca para dizer uma série de cobranças. E assim vai se destruindo um relacionamento. Veja como a língua é destruidora. Veja como um relacionamento pode ser destruído simplesmente pela fala. E falas que muitas vezes acabam sendo seguidas de ações. Porque depois que falamos e somos tão prepotentes, tão arrogantes, nós temos que nos manter firmes nas nossas posições, né, naquilo que a gente falou, a nossa boca falou, e isso nos leva a uma maneira, uma postura, e eu tenho que agir agora segundo o que eu falei, porque eu tenho opinião. Uma vez que eu falei, bom, a opinião só serve quando é conveniente para nós. Aí a gente tem opinião. Não é? É por isso que tantos relacionamentos destruídos, às vezes amizades de anos a fio podem ser destruídas por causa da fala, da maneira de falar. E pode mesmo, porque a língua tem o poder de destruir, como fogo e como certos animais. Veja bem, toda espécie de feras e aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregar de veneno mortífero. Olha aqui a linguagem. Carregar de veneno mortífero significa que, assim como animais que matam, né, e que tem esse veneno, especialmente a serpente, a gente sabe disso, mas não é só a serpente, tem vários outros que têm veneno mortífero. A língua pode ser comum deles. Ela pode matar, só para acentuar essa questão do poder de destruição que a língua tem. E aí ele diz o seguinte: de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, ele vai dizer, como Paulo, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Não está certo as coisas serem assim. Olha, acaso, meus irmãos, pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e amargoso? Irmãos, como da mesma boca vai poder jorrar aquilo que é doce, aquilo que é glorioso, aquilo que é saudável, e ao mesmo tempo aquilo que é amargoso, aquilo que é mal, aquilo que é maligno? Nós temos que realmente pensar nisso, para ver que tipo de fonte somos nós. Que tipo de língua nós temos? O que é que falamos? E como é que falamos? Porque o que se espera é que dessa fonte aqui, que acima de tudo é uma fonte inspirada por Deus, nós somos crentes, pertencemos ao Senhor Jesus. A nossa grande fonte é Ele. E Jesus disse: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas, ou seja, haverá uma fonte a jorrar para a vida, para a vida, para a vida. Então o que se espera de nós é que nós sejamos pessoas que por meio de nós a vida esteja a jorrar, a vida esteja a fluir através do nosso viver, através da nossa existência, especialmente através do nosso falar.
E olha, não é fácil. Não é fácil. Mas é possível. Senão Tiago não teria dito aqui, olha, isso não é conveniente a vocês. Na verdade, isso é inconveniente. Pode jorrar do mesmo lugar o que é doce e amargo? Ele vai dizer, acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas e a videira figos? Claro que não. Claro que não. Cada árvore produz o fruto que lhe é próprio. O que eu enxergo aqui, quando essa figura da árvore é utilizada, é o que se espera de nós, é que a nossa língua seja uma fonte a jorrar para produzir um fruto agradável à vida das pessoas. Não é? Agora, não tem coisa pior do que você se achegar a uma árvore, pensando que ali você vai colher um bom fruto, e de repente o fruto que você encontra ali é um fruto amargo. Não é verdade? O fruto que você encontra ali não é exatamente aquele que você esperava. Você imaginava que aquela árvore fosse uma videira, que você ia chegar lá, e, se bem que a videira não é uma árvore assim, né? Mas naquela planta lá que você vai chegar e vai colher uma uva doce que você vai poder chupar e vai se deliciar nela, e você olha, sabe que é uma videira, mas quando você chega lá, o que você encontra lá é uma azeitona verde azeda. O que você pensava que era uma uva é uma azeitona verde, azeda, amarga, e que não te alegra o coração. Mas ao passo que, se você chegasse na videira, colhesse uma fruta, uma uva, e quando você colhesse aquela uva, você chupasse aquela uva, e percebesse a doçura daquela uva, aquilo alegraria grandemente o seu coração. Não é verdade? Ou seja, seria uma fonte de prazer, de satisfação para você. Não é? Então o que se espera de nós é exatamente isso. É que as pessoas possam encontrar em nós, especialmente no nosso falar, no nosso diálogo com elas, algo doce para as suas vidas, algo aprazível para as suas vidas. Se for amargo, que seja jiló ou gueroba, né, mãe? Que aí para nós está ok, né? Que a gente gosta, não tem problema. Mas o que se espera geralmente é encontrar algo doce, algo aprazível na nossa fala. Irmãos, e veja bem, presta atenção, eu digo isso para vocês. As pessoas chegam até nós querendo ouvir alguma coisa, querendo às vezes simplesmente trocar uma ideia com a gente. E nessa troca de ideia elas vão falar alguma coisa, ou às vezes vão confidenciar alguma coisa, ou às vezes esperam receber de você a opinião em relação a alguma coisa. E o que se espera de nós nesse momento é que o nosso falar edifique, produza um fruto que agrade o coração daquela pessoa, mesmo que confronte. Mesmo que a palavra que você tiver para dar àquela pessoa seja uma palavra confrontadora, mas apesar de confrontar, ela vai dizer, não, mas é isso mesmo. Apesar de repente ser confrontado, mas eu tenho convicção de que é isso mesmo e é isso que eu preciso. Entende? Porque o que é aprazível não significa que seja o que a pessoa quer, mas às vezes é o que ela precisa. Entende? Agora, então a nossa língua tem que se transformar num instrumento de bênção, de abençoar a vida das pessoas. Um instrumento que produza um fruto glorioso, um fruto para a edificação. E eu creio que para isso acontecer, é preciso da nossa vida com Deus estar realmente alinhada. É preciso que nós desejemos ardentemente que isso aconteça. Olha, isso não vai acontecer se não for desejo do nosso coração. Algumas pessoas às vezes se acostumam com as coisas e acham que está bem assim, que Deus é bom, né? Deus é misericordioso, Ele está tolerando. Irmãos, essa não é a verdade. Eu preguei aqui nessa manhã, falando sobre discipulado, e eu quero dizer uma coisa para os irmãos: o que se espera do discípulo é que seja achado fiel e vivendo uma vida digna do seu discipulado, do que Deus fez da vida dele, um discípulo. E o discípulo do Senhor Jesus é chamado para ser uma bênção. E se tem um instrumento na vida do discípulo que abençoa a vida das pessoas, é o seu falar, é a sua língua.
Seja a fala às vezes dura, constrangedora, seja ela abençoadora, confortadora, porque a palavra de Deus, que é o que o discípulo tem na boca, ela tem, Paulo diz que a profecia tem 3 funções. Ela vem para o quê? Vocês se lembram? Vem para exortar, vem para consolar e vem para edificar, não é? Às vezes a palavra exorta mesmo, confronta mesmo, chama atenção quando estamos errados mesmo. Mas às vezes a palavra é consolo, porque às vezes estamos desanimados, tristes, abatidos, mas a palavra vem e nos anima de novo, nos reanima de novo e nos dispõe a viver para a glória de Deus. E às vezes a palavra de Deus vem para nos dar crescimento na vida cristã, para que a gente não viva sempre na mesma vida cristã, ou seja, fica aquele crente disforme. O que eu chamo de crente disforme? É aquele crente que nasce na fé, mas fica igual um dia eu vi na televisão, no programa aí, que passou na televisão, uma criança de mais de 20 anos de idade. Na verdade não é uma criança, mas o corpo é de criança, andando ainda com dificuldade, porque não se desenvolveu. É um problema que aquele ser teve, aquela pessoa teve. Agora tem crente que é do mesmo jeito, passa 20 anos, passa 10, 15, 20 anos, continua sendo uma criança espiritual. Ou seja, é uma aberração, porque não desenvolve, porque não cresce, porque não desenvolve. Não desenvolve por quê? Porque nunca se dispõe na presença do Senhor a levar o Senhor a sério, a levar a vida cristã a sério, a levar a vida com Deus a sério. E uma das coisas básicas, isso aqui que nós estamos escutando nessa noite aqui, é absolutamente básico. O modo de falar é básico. Tudo bem, como tropeçamos às vezes no falar, mas isso não pode caracterizar a nossa fala. Isso não pode ser encontrado em nós o tempo todo. A nossa fala não pode ser caracterizada por esses tropeços. Muito pelo contrário, a nossa fala tem que ser caracterizada por ser um instrumento de bênção para a vida das pessoas, de abençoar. Amém? Não pode da fonte de água salgada jorrar água doce, nem da fonte de água doce jorrar água salgada ou água amarga. Que tipo de fonte somos nós? Ou seja, quem chega até nós pode encontrar em nós um fruto aprazível para a sua vida? É o questionamento que nós temos que fazer. Pode encontrar um fruto aprazível para a sua vida, para poder abençoar e edificar a vida das pessoas? A nossa boca é um instrumento de bênção. Irmãos, a nossa vida é assistida todos os dias, pessoas sabem. Sabem quem nós somos de fato e de verdade. Agora, mesmo tendo nossas falhas, é possível haver mudanças, transformações, a partir de uma atitude. Aqui, Tiago está dizendo, não é conveniente que seja dessa maneira. Se não é conveniente, o que se espera de nós? Uma atitude. Você pode chegar em casa hoje com uma determinação. A minha boca agora eu vou pensar, vou contar até 10 antes de abrir a boca e falar alguma coisa. É seu. A gente fica pensando que Deus vai mudar essas coisas na nossa vida. Não vai. Deus pode te ajudar. Deus pode te dar graça. Mas é preciso dispor o coração para que essas coisas aconteçam. Deus não vai mudar a gente na marra, no tranco. Não. É preciso depender de Deus? É. Mas é preciso obedecer. Por que Tiago está colocando isso aqui dessa maneira, se não fosse uma responsabilidade nossa agir em relação a isso? Dependemos de Deus? Dependemos. Mas aqui é a maneira como devemos viver. Queremos isso? Desejamos isso? Queremos fazer da nossa boca um instrumento de bênção para a vida das pessoas? Desejamos edificar? Desejamos consolar as pessoas? Desejamos exortar mesmo as pessoas? Mas é lógico, sempre tendo em vista abençoar a vida das pessoas, promover a vida das pessoas. É esse o nosso desejo.
então a nossa língua vai se transformar num instrumento de bênção para a glória de Deus. Amém? Vamos orar. Vamos orar ao Senhor nessa noite. Senhor, nosso Deus, nosso eterno Pai, nós bendizemos, exaltamos ao Teu precioso e eterno nome nessa noite. Só o Senhor é Deus, em tempo algum haverá outro como o Senhor. Quebranta o nosso coração diante da Tua presença. Senhor, tem misericórdia de nós. Quando olhamos para a nossa vida, quando olhamos, Senhor, para a nossa maneira de falar, o que nós terminamos por encontrar muitas vezes, ó Pai, são muitos tropeços, muitas falhas na nossa maneira de falar, na nossa maneira de expressar. Eu quero pedir ao Senhor nesse dia que o Senhor se compadeça da nossa vida e para a glória do Senhor venha derramar a Tua graça sobre nós, Senhor, e nos capacitar diante da Tua presença para uma vida vivida para a Tua glória. E Senhor, aquilo que é nossa responsabilidade, como eu enxergo por esse texto, eu sei que nós dependemos do Senhor, precisamos da graça do Senhor, mas que o nosso coração se volte para o Senhor obedientemente, disposto a fazer segundo a Tua palavra, andar segundo aquilo que nós encontramos na Tua palavra, para que assim, através do nosso falar, o nome do Senhor seja glorificado. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos diante da Tua presença. Derrama sobre nós a Tua graça. Senhor, muda-nos e molda-nos. Em nome do Senhor Jesus, eu Te clamo nessa noite, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Muda a nossa vida. Transforma o nosso falar. Que, como a letra da canção diz, seja isso que caracterize o falar de cada um de nós, que saia um dilúvio de bênçãos da nossa boca, Senhor, para abençoar a vida das pessoas, para servir a vida das pessoas. Em nome do Senhor Jesus eu clamo nesse dia. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus.